Bom dia, povo de Deus! E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tá tudo na bênção com vocês aí? Graças a Deus! Shabbat Shalom! Hoje é sábado, né? Sábado ao Senhor. Sábado 22 de agosto. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. E ontem eu não gravei, né? Ontem eu não fiz a live, acabei me envolvendo com outras atividades rotineiras da minha casa, mas é bom também para dar um descanso aí para vocês, né? E graças a Deus está tudo bem, a semana está ótima. A quinta-feira aprove ao Senhor que eu fizesse uma ministração do Evangelho na igreja do meu amigo pastor Carrascal, foi uma bênção. A palavra que eu ministrei está no YouTube, no canal do YouTube, né? E se você não assistiu, eu recomendo que você assista, pois é uma palavra poderosa. Em que aspecto, Cristiano? Além de ser a própria palavra de Deus, que tem poder em si mesmo, eu falei de um assunto bem pertinente para esse tempo que nós estamos vivendo, o tempo de pandemia, o tempo de desertos. E a crentaiada, principalmente, né, adora dizer que está no deserto. Bom dia, dona Vera, tudo bem com você? E o pessoal que está no deserto, que está atravessando o deserto. E a palavra que eu ministrei na quinta-feira, eu falei justamente sobre o propósito do deserto. Eu vou dar um spoiler rapidinho. O deserto não é para matar a gente. Pelo contrário, o deserto é o caminho, a distância, a ponte ou a travessia entre o lugar da sua escravidão e o lugar da sua bênção e da sua prosperidade. Isso é o deserto. Então, o deserto não é para você sofrer ou para você se perder nele ou morrer nele, como aconteceu com o povo nos 40 anos do Egito. Mas o deserto é realmente um tempo de aprendizado para Deus descobrir para você o que há no teu coração e que você possa deixar as coisas ruins e alcançar as coisas boas no Senhor. Tá bom? Hoje eu quero trazer uma reflexão que tem ardido no meu coração nesses dias pela intensidade de coisas que estou vivendo e principalmente por um evento que aconteceu comigo ontem a respeito de um jovem que eu conheci. Eu estava num posto de gasolina lavando o meu carro e abastecendo e ele veio me vender uma fitinha, né? um braceletezinho que a gente coloca no braço e Deus é bom, Jesus é maravilhoso, várias frases bíblicas. Mas o que me chamou a atenção nesse jovem rapaz foi que é um jovem de boa aparência, estava bem vestido, mas não era daqui, de Sertãozinho, estava meio que perdido. E eu investigando rapidamente sobre a vida dele ali, depois de eu ter comprado as pulseirinhas dele para ajudá-lo, eu observei pela conversa, e ele me falou sobre isso, de que ele era de Minas Gerais. E eu fui investigando a vida dele, ele foi se abrindo comigo, e ele chegou ao nível de dizer que é pai de 2 filhos, inclusive um com apenas 8 meses de idade e o outro um pouco mais velho, não me recordo a idade, mas que estava por aqui. Qual é a vida dele? Vender pulseirinha de dia, de noite vender paçoquinha. Tem ganhado a sua vida na dignidade, sim, mas usa do dinheiro que ganha para comer, para pagar um hotel, que segundo ele mora num hotel em Sertãozinho, e para viver no vício da bebida. E aí eu perguntei para ele, falei, cara, mas me diga uma coisa, se você tem 2 filhos, logo você teve uma esposa, quem é essa esposa? Por que você está nessa vida e não está em casa? Houve adultério, traição, você pisou na bola com ela, ela pisou na bola com você, o que aconteceu? Ele disse, não, ela é uma boa mulher, ela é uma boa esposa. Inclusive a minha irmã, bom dia Cida, Deus te abençoe, paz do Senhor Jesus, minha querida. E então, o que foi dito? Ele me disse que era uma boa esposa, uma boa mulher, mas que ele, que é um ser indomável, né? Ele falou diversas vezes na conversa, de que ele é muito orgulhoso. E ele chegou no ápice da sua empolgação, achando que encontraria a aprovação da minha parte, de que ele foi peão de rodeio. E por ser peão de rodeio, ele é um peão do mundo. E aí eu questionei ele a respeito da seguinte situação. Falei, se você é homem para montar num boi, para mim você não passa de um banana e de um bundão. Se você fosse homem de verdade mesmo, você montaria no seu orgulho, criaria vergonha na tua cara e estaria cuidando dos seus filhos. É louco, né? Nunca vi o cara na vida,
O cara tem a minha estatura, mais ou menos, um pouco mais fraco do que eu, no sentido corporal, mas não sei a força que ele guarda nos seus punhos. Mas eu olhei bem para os olhos dele, olhando como eu olho para você, assim, ó, regalando esse olhão verde, falando, cara, você é um palhaço. Porque você está aqui tentando se gloriar das suas palhaçadas. E ele disse repetidas vezes que não voltava para casa porque era orgulhoso, mas eu falei, por quê? Você está com orgulho ferido? A mulher te traiu, fez alguma coisa? Ele falou, não, eu sou assim mesmo, eu sou um animalzão. Eu falei, não, para mim você é um jegue mesmo, um animalzão. Deixa eu te falar uma coisa, se você está tentando se vangloriar de falar para mim que você monta em boi, para mim você é um banana, você é um boca aberta. Falei pro cara, se você for um homem de verdade, você monta no seu orgulho, cria vergonha na tua cara e vai sustentar os seus filhos. Se você está achando que você vai falar para mim que você é homem porque você monta em boi, sinto muito. Para mim você é um boca aberta, você é um palhaço. Usei essas expressões. Se você fosse homem de verdade, você estaria em casa cuidando da sua esposa e dos seus filhos. Então comigo, irmão, vou te falar para você, você não fez vantagem nenhuma. Porque eu tenho um irmão lá em Miguelópolis que montou em boi, em cavalo, em bezerro, deve ter montado até no chifre do cão. Só que está lá caído, vivendo de droga, separado da esposa, não sei quantas cadeias e quantas prisões. Pergunto, que vantagem tem ser macho nessa terra ou aos olhos de alguns boca aberta que gosta desse nível de vida e não conseguir ter domínio de si mesmo e domínio de coisas simples? Eu preciso te perguntar. E aí eu falei, confrontando isso com o cara me olhou e falou, cara, você sabe que você está certo? Eu falei, não, querido, eu não estou certo não, quem está certo é a Bíblia. Eu só estou te falando para você coisas que estão na Bíblia. Abri o meu celular na frente dele, li dois salmos completos para ele, que vai dizer a respeito do tipo de homem que agrada a Deus. Salmo 128, se você puder, anota aí Salmo 128 e leia depois, você vai entender o contexto do que eu quis passar para ele. E também o Salmo 127. E disse para ele, cara, se verdadeiramente você for homem, se tiver coragem, tiver bola, faz um favor para mim, some de Sertãozinho, vende essas pulseiras e essas paçoquinhas suas, compra uma passagem, volta para tua casa, se arrepende das palhaçadas que você já fez com essa esposa, pega ela, vai servir ao Senhor e vai ser feliz. O dia que você fizer isso, e depois de um tempo provando, não para mim, mas para você mesmo, que você se transformou, liga para mim e me fala. Aí eu vou falar, cara, desculpa o dia que eu te chamei você de moleque e de palhaço, hoje você é um homem. Tá certo? Porque o cara que não consegue fazer isso pra mim não é homem, tá? Então assim, já vou falando aí se alguém, né, tem só mulheres me assistindo, acredito, mas assim, cara, você quer ser homem? Faz isso na tua casa. Você quer ser homem? Assuma a sua esposa. Bom dia, dona Creuza. Deus abençoe a sua vida, minha querida, em nome de Jesus. Amor, pega um prendedor para eu pôr aqui, fazendo um favor. Então assim, ó, se você quer provar para mim que você é homem, você não prova para mim que você é homem humilhando a sua esposa, nem batendo nela, nem batendo nos seus filhos. Você prova para mim sendo provedor da sua casa. Quer seja um vendedor de pulseirinha e paçoquinha, quer seja um doutor dentro de um escritório. Para mim não me importa. Me importa que a sua esposa possa ter o orgulho de dizer, tem um homem dentro da minha casa. Eu falei para ele, você tá achando que você é homem, que você monta em boi? Você quer saber quem é homem? Vai na minha casa e pergunta para minha esposa. Que tipo de homem que eu sou? Para de falar para mim que você é homem, seu boca aberta. E mandei ele embora. Dei uma blusa que eu tinha pego eu tinha duas igualzinho. Uma dessa e uma verde, igualzinho. Comprei no mesmo dia, há anos atrás. Como aumentou o frio ontem, peguei as duas, pus no carro e falei, à medida que eu for encontrando pessoas necessitadas, eu vou doar a blusa. Por que você está falando isso aqui na live? Para poder se engrandecer? De forma nenhuma. Para ver se eu consigo desafiar o seu coração a parar de criticar a vida dos outros e fazer alguma coisa também, ter uma atitude. Eu só estou contando isso para vocês, porque às vezes nós estamos em um período de muito frio, e veio um frio repentino, e talvez você tenha umas blusas guardadas, umas calças compridas, umas roupas mais surradinhas, que já está precisando ir para a mão de alguém, que vai ser bênção na vida de alguém, e você está guardando. Guarda não, querido, tem gente que está precisando, tá bom? E se você percebeu, o título da minha mensagem aí é o Evangelho para Loucos, Evangelho dos Loucos. Por que eu estou falando isso? Porque para você pegar um cara que você nunca viu na vida, olhar no olho dele, a metros de distância, nós estávamos de máscara, tá? Os dois. Mas só para você entender, a metros de distância e falar para ele que ele é um palhaço, que ele é um orgulhoso, arrogante, e falando para ele que ele não é homem, que se ele fosse homem ele teria assumido a casa dele, você tem que ser louco, você tem que ser Pinel. E eu sou louquinho mesmo, louquinho da cabeça, louquinho por Cristo,
louco pelo evangelho de Jesus. Só que eu sou assim, eu tenho várias facetas. Eu não vou chamar de máscaras, porque a máscara na Bíblia chama hipocrisia. Só que a hipocrisia é algo ruim, é algo pejorativo. Mas eu tenho muitas faces. Por quê? Se eu estiver diante de um louco como esse, eu me faço louco como ele. Se eu estiver diante de um mendigo e de uma pessoa de nível muito baixinho, eu me torno tão baixinho quanto ele, para que ele possa ouvir a minha voz e não ver em mim um arrogante, um prepotente. E se eu estiver de frente de um doutor, quer seja ele médico, que é doutor de verdade, ou até os advogados, né, os advogados que falam que é doutor também, mas não é doutor, né, se não estudar doutorado. Mas vamos deixar isso para lá, que é só uma questão de títulos. Mas eu posso estar de frente do presidente, do prefeito, do vereador ou do doutor, e eu vou ter postura para falar com eles. Por quê? Porque eu sou um homem de diversas facetas. No Senhor, eu tenho estatura para conversar com os mais humildes, que é o público que eu mais amo, na verdade, e também com os maiores. Tem alguns maiores que eu nem faço questão de conversar, porque eu tenho aversão a gente prepotente, arrogante, que se acha superior aos outros. Mas é só uma passagem rápida. Falo do Evangelho para todos, logo entendo que o Evangelho não é meu e o Evangelho é para todos. Deus quer que eu pregue a todos. Passado essas coisas, deixa eu dar base bíblica para o tema da minha mensagem, né? O Evangelho dos loucos e o Evangelho para os loucos. As minhas mensagens têm essas coisas doidas, mas eu acho tudo na Bíblia, viu? Como eu estudo um pouquinho, então eu acho. E essa daqui, ó, por causa do evento que aconteceu, Deus me deu o endereço, falou: filho, lembra da mensagem dos loucos? Prega a mensagem do doido aí. E eu vou pregar. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 1, Paulo, falando da igreja de Corinto, Paulo está falando, exortando a igreja, dizendo: por acaso eu não sou apóstolo? Você está tendo dificuldade em compreender quem vos fala? Se eu não sou apóstolo para o mundo, logo eu sou apóstolo para vocês. Porque tudo que eu já dispensei e derramei na vida de vocês são a qualificação do meu apostolado. Paulo precisava fazer isso ou ele estava sendo arrogante e prepotente? Não. Ele só estava pegando uma igreja que foi a igreja mais caída, mais promíscua, mais problemática. Cafezinho? Quem está servido aí cafezinho quentinho nesse frio? A igreja mais problemática das quais Paulo estabeleceu era a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, da cidade de Corinto, era uma igreja onde filho traçava a esposa do pai. É um negócio esquisito. Era uma igreja onde o povo roubava. Era uma igreja onde frequentava muitas prostitutas. Era uma igreja onde os homens da igreja tinham relações sexuais fora do casamento. Tinha muito homossexualismo. Tinha muito lesbianismo, tinha tudo de coisa ruim que você pensar, tinha nessa igreja de Corinto. Mas o pior de tudo é que tinha homens na liderança da igreja que concordavam, que aceitavam todo esse lixo moral. Então Paulo de vez em quando precisava dar uma chacoalhadinha na roseira. E o capítulo 9 inteiro é um capítulo muito rico, mas eu quero me deter nas loucuras de Paulo, né? Paulo então começa a chamar a atenção desse pessoal e falar: será que foi em vão o trabalho que eu fiz para vocês? Será que tudo que eu tenho ensinado para vocês tem sido em vão? Será que todo o evangelho verdadeiro, o evangelho não de concordância, de ficar passando a mão na cabeça de vocês, ou de aceitação, ou um evangelho que talvez faça com que vocês possam me aceitar melhor, o evangelho do puxa-saco? Será que não? Paulo nunca pregou o evangelho do puxa-saco. Paulo, eu me inspiro muito no apóstolo Paulo, tá? Eu sempre falo dele, né? Depois de Cristo é a pessoa que eu mais gosto, né? Cristo, é claro, inegavelmente é a minha figura maior, mas como homem, inspiração de homem como eu, pecador, porque Cristo foi homem, mas não pecou. Então, como homem pecador, eu gosto muito de Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele tem ao meu ver, um espírito parecido com o meu, um espírito meio que indomável, indobrável às sujeições humanas, um espírito que, dentro daquela mensagem que ele carrega, do qual ele considera ser uma obrigação carregar essa mensagem e transmitir essa mensagem, Paulo é o homem que se assemelha, no meu ver, ao meu espírito. Olha o que ele diz. Paulo diz assim no capítulo 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16:
Se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Ou seja, eu prego o evangelho e isso para mim não é glória nenhuma, pelo contrário, eu faço isso porque pesa sobre os meus ombros um encargo que vem da parte do Senhor. Querido, eu tenho falado para algumas pessoas que estão mais próximas de mim o quão pesado é ser um homem com tamanho encargo do Senhor. Em que aspecto? Pregar o evangelho na igreja, pregar o evangelho, abrir a boca para falar de Deus é muito fácil. Agora, falar do evangelho de Deus com responsabilidade, sem se preocupar com julgamentos, sem se preocupar se está sendo agradável ou não, é para poucos. É apenas para pessoas que têm isso como uma obrigação e um encargo. E eu vou parafrasear o apóstolo Paulo que diz: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Para mim, o evangelho é como que uma obrigação. Todas as vezes que eu permiti o meu coração se esfriar em palavras, ou que eu fiquei esperando a aprovação de homem para a questão ministerial, e de alguma forma eu esfriei meu ministério, houve sobre os meus lombos um peso muito grande. Logo, eu compreendo que um homem como eu não pode se calar. Por quê? Porque o Senhor tem um encargo, há uma obrigação sobre a minha vida de anunciar o evangelho. E se eu não o fizer, eu estou transgredindo a lei do Senhor. Tá achando que é fácil? Fica aqui no meu lombo que você vai ver o tamanho do peso que é. E ele disse assim, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. É bem assim, o cristiano é assim. Quando ele dá uma esfriada, e em nome de Jesus que eu não esfrie mais, mas quando o cristiano dá uma esfriada, a grande palavra que vem é ai de mim se eu não pregar o evangelho. Por quê? Porque há um peso, há um encargo de Deus sobre a minha vida. Deixa eu tirar uma luz que está me incomodando aqui. Melhorou aí? Quem estiver me assistindo, se puder dar um feedback. Escureceu? Como que está a imagem para vocês aí? Para mim está meio esquisita a imagem, está meio esbranquiçada. Eu não sei se está bom. Mas enfim, é bem assim. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Mas eu tenho que pregar o evangelho em todos os públicos. Eu não posso escolher onde eu estou. Logo, eu sou um cara muito oportunista. E em todos os ambientes que eu estou, eu prego o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a palavra de Deus ela me constrange a perceber de que eu tenho que pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Obrigado, dona Creuza, pelo feedback. Tá boa a imagem? A voz, tá tudo tranquilo aí? Vai me ajudando aí, gente, fazendo um favor. E ele fala assim, então, ai de mim, se eu faço de livre vontade, que é o meu caso, eu tenho galardão. Ou seja, se eu faço espontaneamente, eu ganho um prêmio de Deus por isso. Mas, se eu faço constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que está me confiada. Então ele fala assim, se eu faço de forma livre, de livre vontade, eu recebo galardão. Mas se eu sou constrangido, como é o nosso caso, como eu sou coagido a fazer isso, logo a responsabilidade de despenseiro está me confiada. O que ele está falando? Que Paulo carrega um encargo do Senhor, do qual ele é apenas um despenseiro. O despenseiro é aquele que cuida da despensa. O que é a despensa? É a dispensa que vocês chamam. É o lugar onde se guarda mantimentos. Lembra? Na casa, antigamente, nas casas grandes, não sei a casa de vocês, mas tem o lugar da dispensa. Hoje a dispensa da gente se reduziu a um armarinho, né, Dona Creuza? Nós não tem espaço em casa, então a nossa dispensa é uma dispensinha. Mas o despenseiro, porque ela chama despensa e não dispensa, dispensa é mandar embora. O fulano foi dispensado da empresa, então ele foi mandado embora. A despensa, que é o lugar de acomodação de mantimento, então é um depósito. O que Paulo está dizendo? Eu sou como um depósito que vai transbordando e eu preciso jogar isso para fora e jogar para vocês. Então eu sou um despenseiro de Deus. E ele está falando assim, nesse caso, qual é o meu prêmio? Qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Do que Paulo está falando aqui? E eu vou entrar no cerne da mensagem daqui a pouco, que é o evangelho para os loucos. Mas Paulo está falando a respeito de que
é que evangelizando eu proponha de graça o evangelho para não me valer de um direito que ele me dá. Paulo, quando está falando do direito que o evangelho dá, Paulo está tocando no assunto que ele falou um pouco antes, eu não quis entrar nisso, mas se você ler 1 Coríntios capítulo 9 inteiro, você vai compreender. Paulo está falando que o homem que prega o evangelho da verdade, ele vive do evangelho da verdade. De que Paulo está falando? De oferta. Sabe o que é oferta? É cascalho, oferta é cesta básica, oferta é o direito que o servo de Deus autêntico tem de receber de espontaneidade do coração de pessoas que compreendem que ele é um profeta na sua vida. Então, por exemplo, não há nada de errado na igreja do Senhor se acontecer dessa forma. Como? Um homem de Deus ministra sobre a sua vida, alimenta a sua vida de coisas espirituais, e você então, provido de coisas espirituais, porque ele encheu o seu coração, pega coisas materiais e devolve na vida dele em oferta de gratidão. Logo, ofertar na vida de um homem de Deus não é comprá-lo, não é antibíblico, não é antiético. Mas Paulo está falando, eu não quero me valer disso, ainda que seja para mim um direito. Ele vai falar um pouquinho antes, eu não vou tocar no assunto, mas está assim, ó. Porque atarás a boca do boi que debulha? O que Paulo está falando? Por um acaso, o boi que gira o moinho de vocês, ele vai trabalhar se você não der comida para ele? É claro que não. Então ele vai dizer o seguinte, se um boi que gira o moinho para você tem o direito de comer e quem alimenta o boi é você, quanto mais eu, que não alimento você de coisas materiais e sim de coisas espirituais, que tem muito mais valor do que coisas da terra. Então ele está falando, se eu quiser me valer do direito de receber donativos de vocês, sem problema nenhum, ainda que com vocês eu faço de graça. Não que eu não tenho direito, mas eu resolvi abrir mão do direito que tenho. Passando essas coisas, ele diz assim, ó, porque sendo livre de todos, me fiz escravo de todos. Agora começa a loucura do evangelho de Paulo, que é a loucura do evangelho que Cristiano também gosta de fazer. Bom dia, Rosana Cristina. Rosana Cristina é a tia do Cristiano Kazama. É a minha tia mais nova, a irmã mais nova da minha mãe, tem a minha idade. Meses mais velha do que eu apenas. E é uma bichinha terrível, essa pretinha aí. Eu vou te falar uma coisa para você, porque a bicha tentou me desviar do caminho. Mas o Senhor me guardou. A bichinha era terrível. Porque, ó, eu sendo livre de todos, eu me fiz escravo de todos. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo, então, é um homem de multifunções, de muitas facetas. Ele, no meio dos escravos, ainda que ele fosse livre, ele se fez escravo com eles. Por quê? Porque a proposta de um homem de Deus é, em toda... Bom dia, paz do Senhor Jesus, também te amo, tia. Então, assim, ó, preste atenção. Ainda que ele fosse livre, ele se infiltrou no meio dos escravos para ter a oportunidade de pregar o evangelho. E é disso que Paulo está falando, a fim de ganhar o maior número possível. Eu procedi, ou seja, também tive esse mesmo procedimento para com os judeus. Como judeu, me fiz como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. O que Paulo está falando? Porque o povo judeu, são extremamente legalistas. O que é legalista? É uma pessoa que observa rigorosamente as leis de Deus. O que são as leis de Deus? As leis de Deus estão representadas pelos 5 primeiros livros, chamado Pentateuco. Penta, 5. Teuco, livros, testamentos. Então, o Pentateuco, que é a soma dos 5 primeiros livros, formam o que o judeu venera, o que o judeu segue rigorosamente à risca, também conhecida pelos judeus como a Torá. O que é a Torá, Cristiano? A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, ou o Pentateuco, ou a Lei de Moisés. Por quê? A autoria dos 5 primeiros livros é dada a Moisés. Moisés seria o escritor dos 5 primeiros livros. Então Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros são o Pentateuco e os 5 livros, também conhecido pelos judeus, é a Torá.
Então eles vivem a Torá. O que Paulo está dizendo? Como para o judeu a Torá é a guia deles, é o guia deles, Moisés é o guia deles, logo eles não reconhecem Jesus Cristo, eles reconhecem Moisés. Paulo está dizendo, por causa do zelo do judeu, que é extremamente legalista, eu me fiz como se tal fosse, ainda que eu não seja, porque eu não estou sujeito à lei de Moisés, eu estou sujeito à lei de Cristo, que também é uma lei diferente da lei de Moisés, porque a lei de Moisés, ela mata, ela não consegue produzir vida, e a lei de Cristo produz vida, através da sua morte no batismo. É muita informação, né? Mas presta atenção, a lei de Moisés é a lei da antiga aliança, a lei de Cristo é a lei da nova aliança. Logo, quando Cristo levanta o cálice dele, que é o sangue dele, ele diz, esta é a nova aliança no meu sangue. Se é nova, a antiga foi substituída. Ela não acabou, ela não foi arrancada como se não fosse um caminho, uma direção, mas ela é sobreposta. Essa lei menor de Moisés fica abaixo da lei de Cristo, que agora é nova. Esse aqui eu não vou fazer propaganda não, tá? Mas é a coisa que a minha esposa usa lá para comer, que eu nem gosto disso aqui. Mas entenda, então a lei de Cristo ela é superior à lei de Moisés. Então esta é a aliança no meu sangue, o sangue da nova aliança no meu sangue. Então compreenda, então Cristo que é superior é a referência de Paulo. Mas o que Paulo está dizendo? Então eu me infiltrei no meio dos judeus, fiz como que se fosse um deles, da forma com que eles vivem, para que eu pudesse ganhar os judeus. Vamos continuar. E ele diz assim, ó, aos sem lei. Então Paulo se movia em todos os públicos. Agora ele está falando aos que não têm lei, ou seja, os que estão perdidos, os que não são judeus, aos gentílicos, aos ímpios, ao resto do povão, os que vivem como que se conhecessem a Deus, mas não conhecem, como exemplo do amiguinho da pulseirinha, porque eu falei para ele, amiguinho, o que está escrito nessa pulseirinha que você me vendeu? Deus é amor. E eu falei para ele, você não conhece nenhuma das duas palavras, nem Deus, nem amor, e nem o é. Você não conhece as três palavrinhas, as três coisas que estão escritas na pulseirinha, você não conhece a Deus, não conhece. Porque se você conhecesse a Deus, você sujeitaria o seu coração a Ele. Porque está escrito, sujeitai-vos, pois, a Deus. E o cara não se sujeita a Deus, logo não conhece. Porque todo homem que conhece a Deus no seu espírito, sujeita o seu coração ao Senhor. E ele já não é mais dono de si mesmo, ele já não tem orgulho próprio e ele não tem vida própria, porque ele torna-se escravo, sim, preste atenção na palavra, escravo do Senhor. Porque se você confessou, como diz Romanos capítulo 10, versículo 9, se você confessou o Senhor Jesus com a sua boca como Senhor e Salvador da sua vida, você diz que Ele é Senhor, dono da sua vida e Salvador. Logo, se Ele é dono da sua vida, você passou a ser escravo de Cristo, servo de Cristo. E você já não tem direito e nem vontade mais, porque um escravo não tem direitos e nem vontades. Pensa na escravidão negra aqui no Brasil. O negro não tinha nem direitos e nem vontades, ainda que ele tivesse no coração vontades, mas ele não pode manifestar as suas vontades. Por quê? As vontades de um escravo estão sujeitas ao seu dono, ao seu Senhor. Então eu estou falando para você que está me ouvindo aqui agora, se você diz para mim que conhece a Deus e que conhece o Senhor Jesus Cristo, Deus não está se importando que você conheça Ele, Deus está importando que você sujeite-se, pois, a Ele. Tá bom? Conhecer a Deus o diabo também conhece. Morava ali do lado dele, ficava com o trono ali, ficava do lado do trono de Deus, pertinho de Deus, e hoje está no inferno. Tá certo? E hoje está fora do céu. Por quê? Conhecer a Deus não é suficiente. Deus não está interessado que você conheça Ele. Deus está interessado que você submeta o seu coração a Ele e compreenda. Se você diz que conhece Cristo, eu preciso te dizer, não conheça Cristo. Tenha Cristo como seu Senhor primeiro e depois Salvador. O interesse de Jesus Cristo na sua vida não é que você saiba que Ele morreu na cruz e que derramou sangue e que talvez foi pelo seu pecado. Isso tudo é muito pouco. O que Cristo requer de você não é nada menos do que isso. Primeiro, que você morra
para você mesmo. Sim, você está muito vivo, morre logo, imprestável e miserável. Morre logo, natureza ruim e caída. Morre nas águas do batismo e renasça para uma nova vida. Sim, daí você vê a importância de se batizar quando você está consciente do que você fez. Logo, o batismo católico, eu preciso dizer, não tem valor nenhum. Desculpa, mas é imprestável, porque assim está escrito. Todo aquele que crer, e para crer você tem que ter entendimento, é você crendo, não é seus padrinhos nem seus pais. Porque todo aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Você está achando que você vai ser salvo porque você foi batizado nas águas da Igreja Católica? Eu preciso te dizer, querido, você não vai não. Sabe por quê? Porque você tem que crer e ser batizado. Uma criança não crê quando é pequena, ele tem que crer depois de velho. Ele tem que ter entendimento. Por isso que as igrejas ditas evangélicas, as igrejas protestantes, não batizam crianças. Por que nós não batizamos crianças? Porque o batismo de criança não é bíblico. Procure na Bíblia uma criança sendo batizada. Se você encontrar, ainda que eu sei que você não lê Bíblia muitas vezes, mas se você encontrar, eu mudo essa palavra que eu estou te dizendo. Você vai ver, sim, pessoas como Nicodemos, que era o quê? Que era mestre na sinagoga, e quando Jesus falou para ele, Nicodemos, importa que você nasça de novo. O Nicodemos me passa uma vergonha daquela e fala assim, Senhor, como que eu posso nascer de novo sendo velho? Como que um homem do meu tamanho pode voltar para o ventre da minha mãe? Jesus olhou para ele e falou, Nicodemos, você me envergonha. Como que você faz uma pergunta dessa, Nicodemos? Sendo você mestre em Israel. Jesus está falando, cara, você está ensinando o povo e nem você sabe o que você está falando. Então não fica ofendido não se eu estou aqui desmoralizando a figura que você tem de sacerdote, chamado padre católico, porque assim, ele é ruim mesmo, não sabe te ensinar nada não. Porque ele sabe, mas não pode te ensinar. Ele estudou muito, mas não pode te falar a verdade. Sabe por quê? Porque se ele te falar a verdade... Primeiro, se ele te falar a verdade, ele vai se convencer de que ele está no caminho errado. Segundo, se ele te falar a verdade, você vai ser liberta. E eles não querem, não. Eles querem você, né? Como diz o louvor do homem do Nordeste lá. Eu, vida de gado, um povo marcado, um povo feliz. Ele só quer você como um povo feliz, não quer povo liberto não, viu? É igual a educação brasileira. Não quer ninguém inteligente e capacitado não. A educação brasileira quer pessoas marxistas, esquerdistas de direita e mente tapada por esse governo demoníaco chamado PT e PSOL e tudo quanto é P possível que tiver por aí. Essas coisas imundícias aí. Então deixa eu te dizer uma coisa, querido. A Igreja Católica, ela não quer te ensinar a verdade não. Se ela quisesse te ensinar, ela falaria, na próxima missa, traga a sua Bíblia. Por que você nunca levou uma Bíblia? Você já parou para perguntar se a Bíblia é o livro de Deus? Se isso aqui é o livro de Deus? Se é aqui que tem as verdades contidas sobre Deus? Por que você nunca levou a Bíblia para a missa? Você nunca parou para perguntar, né? Claro que você não parou para perguntar, porque desde pequenininho você é ensinado a ficar comendo aquele alimento ruim que eles falam lá. Tem que ser louco para falar disso aqui, mas eu preciso falar, preciso abrir seus olhos. O que você está fazendo nessa igreja ruim aí, que não abre a Bíblia nunca? Sabe por que não abre? Porque o dia que abrir a Bíblia, filho, pega a garrafa de café pro papai. Aqui, ó. Pode deixar, o papai já pegou. O dia que ele abrir a Bíblia na sua frente, é provável que você vai conhecer a verdade. E aí ele vai ter um problema com você, que é o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá na Bíblia, viu, querido? Eu não falo nada fora da Bíblia, não. Tô falando da Bíblia aqui, para você pensar que é o seguinte: por que esse cara sabe tanto? Oh, não, eu nem sei tanto. Vou falar, por que eu falo tanto? Porque eu leio muito. E eu leio muito o quê? Revistinha? Gibi? Não. Eu leio Bíblia Sagrada. É nela que eu me esmero. Foi ela, pelo Espírito que há nas palavras dela, que me libertou dessa escravidão. Daquilo que parece ser bom, mas não é. Daquilo que parece ser santo, mas não é. Você sabia uma coisa que é... Vai escovar o dente e pentear o cabelo. Meu filho acordou aqui, o Arãozinho. Então deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que Lúcifer, sim... O diabo, como é mais conhecido, Satanás, a Bíblia me fala que ele é tão astuto e mentiroso que ele pode se transformar, preste atenção na minha palavra, se transformar, se transfigurar num anjo de luz para enganar inclusive os salvos? Você não sabe, né? Está escrito aqui, ó. Então nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece ser é do jeito que você imagina. E como que eu faço então para ficar livre do engano? Vai estudar, filho.
A Bíblia diz em Oséias 4,6: o meu povo está morrendo porque lhe falta conhecimento. Conhecimento do que, Cristiano? Sentar na faculdade? Não. Fazer teologia? Talvez não. Conhecimento bíblico. Porque se você lesse a sua Bíblia, logo você não seria escravo de mais ninguém. Você não seria escravo de nenhuma religião. Porque eu odeio quando alguém me pergunta se eu sou evangélico. Não. Para responder a sua pergunta, eu não sou evangélico. Eu sou um cristão autêntico que leio as Escrituras. Eu sou evangélico, entre aspas, para separar na sua cabeça a religião católica da religião, entre aspas, porque eu odeio religião também, protestante. Logo, eu não sou nem evangélico e nem protestante. Eu sou um cristão autêntico, que não me movo pela opinião dos homens, que não me movo pela idolatria e não me movo por nada que não seja bíblico. Eu consigo, sim, alinhar o meu caminho a outros homens que pregam a verdade. Pregou a verdade, eu caminho junto. Não pregou a verdade, dá licença que você está me atrapalhando. Cristiano, mas você está parecendo tão arrogante e prepotente, querido, deixa eu te falar uma coisa para você. Não tem jeito, ou você sabe ou você não sabe. Então, se você não consegue se posicionar, eu só estou falando para você que eu sou uma pessoa posicionada nas minhas posições. Tá? Não quero provar nada para ninguém, eu só quero pregar o meu evangelho, o evangelho do Senhor, que é o encargo que está sobre os meus ombros. Não é simples, não é fácil, não estou querendo ser compreendido. Logo, eu estou falando coisas espirituais. E se você for uma pessoa carnal, você nunca vai compreender coisas espirituais. Você vai precisar ter uma ativação do Espírito. Cristiano, como que ativa o meu Espírito? Vou voltar a te dizer. Se você não fez ainda, primeiro, confesse todos os seus pecados pela sua boca. Segundo, confesse o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Terceiro, faça com que isso possa ser também não somente interior, mas exterior. Como? Através do batismo. Porque o batismo nada mais, nada menos do que é uma externalidade de algo que você decidiu no seu interior. Logo, o batismo não pode te salvar. Logo, o batismo não é um compromisso que você fez com a sua igreja. Eu conheço um monte de gente que fala assim: Cristiano, eu estou indo na igreja há 6 anos, mas eu ainda não me batizei, porque eu não estou preparado. Você não está preparado para quê? Porque você não sabe nem o que é batismo. Porque o batismo não tem nada a ver com aliança com a sua igreja, não tem nada a ver também diretamente com a sua aliança com Deus. O batismo, querido, é você mostrando ao mundo que você se arrepende do homem miserável, imprestável que você é, e está disposto em Cristo a ser uma nova criatura. Agora, se você faz 6 anos que você está na igreja, 5 anos, 7 anos que você está na igreja, e até hoje não tem certeza, sai da igreja. Presta atenção, sai daí. O que você está fazendo aí? Você vai ficar a vida inteira para se decidir? Deus não gosta de você na igreja dele. Você sabia disso? Está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 3. Vai ler lá. Ou você é frio, ou você é quente. Porque se você for morno, ficar em cima do muro, eu estou te vomitando. Está escrito. Então deixa eu te falar, morninho, sai da igreja. É melhor para você. É melhor você ficar frio na tua casa do que fazer de conta que serve a Deus e não servir. Porque não sou eu que estou dizendo, está em Apocalipse escrito que Deus odeia gente morna. Deus não aceita, Deus te vomita. Palavra feia, né? Vomitar. Então, a palavra de Deus diz que Deus vomita. Você sabia disso? Então sai daí, crente morno. O dia que você se decidir, fica frio, que é melhor para você. O dia que você se decidir, seja fervoroso em Deus, seja cheio de vida, assim, pulsante de Deus. Aí sim, você vai falar que conhece a Deus. No resto, larga de ser bobo, você está perdendo seu tempo. Se eu falar para você, assistir Silvio Santos no domingo à noite é bem melhor do que ser um crente morno, tá bom? Vai assistir o Silvio Santos, vai, pelo menos assume a sua mornidão. Não vai para a igreja só para fazer de conta, não. Deus está vendo, viu, querido? Deus está vendo as suas intenções. Eu preciso falar isso para você. Vamos finalizar o negócio aqui para a gente acabar? Eu estou pregando o evangelho dos loucos. Aqui em Corinto também, acho que é em Corinto, nos primeiros capítulos de Corinto, diz assim, o evangelho de Cristo é loucura. A cruz de Cristo é loucura para o mundo. Sim, se você não estiver me acompanhando, fique tranquilo. É porque eu sou louco. E você talvez se ache normal. Aí eu vou te dizer um segredo agora. Normal sou eu, que conhece a Cristo. Louco é você, que não conhece a Jesus. Mas o que eu prego? Eu prego a cruz de Cristo, que é loucura para o mundo. Também está escrito, provavelmente em Corinto, 1 Coríntios, nos primeiros capítulos.
Eu não me lembro o endereço correto, mas uma hora dessa eu falo. Vamos lá? E ele disse assim: então aos sem leis, como que eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Cara, que homem é esse? É o homem metamorfose. O apóstolo Paulo, então, ele está dizendo: eu navego em todos os públicos, porque em todos os públicos tem pessoas que são chamadas pelo Senhor. E eu vou te falar uma coisa: homens como o apóstolo Paulo, homens como o Cristiano Casame e tantos outros homens sinceros de Deus não estão preocupados com volume não, viu, gente? Quem gosta de igreja grande, com muita gente, são os mercenários da fé. Você sabia? Aqueles que estão interessados no seu dinheiro, porque homens como eu têm a consciência bíblica de que não serão muitos que aceitarão o chamado de Deus, porque também está escrito: muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Também está escrito: porque grande é a porta que conduz à perdição, mas estreito é o caminho que conduz à vida, e poucas passarão por ela. Infelizmente eu preciso te dizer, vai muito mais gente que você imagina para o inferno, ainda que Deus não criou o inferno para nós, né? Mas tem tanta gente insistindo em ir para o inferno, e Deus vai dar um presente para eles. Eu já falei para vocês que o presente de Deus para quem não quer ter uma vida com Ele aqui é uma vida fora também, na eternidade dele. É no inferno, querido. Não é nem no inferno, é no lago de fogo e enxofre. Porque até o inferno vai junto para esse lugar. Então o inferno é a antessala. Vamos terminar. E ele diz assim, ó: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. O homem metamorfose, eu amo esse cara. Fiz de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Se moveu em todos os públicos. Andou no meio dos grandes e dos pequenos, dos loucos e dos bêbados, das prostitutas e dos avarentos, no meio de todo mundo, para pregar o evangelho, sabendo o quê? Com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Pergunto para você: você será um dos que serão salvos? Ou você vai ficar nessa mornidão aí? Igual o meu cafezinho que tá morno aqui, ó. E eu acabei de ficar sabendo agora. E sem açúcar. Eita glória! Aqui acontece tudo ao vivo. Minha esposa tá rindo, meu filho também. Me puseram uma xícara de café aqui, não falaram pra mim que tava sem açúcar. E eu sentei na... Foi eu que pus, eu só não sabia que tava sem açúcar. Porque eu tomei, foi cappuccino de manhã. E tava muito doce. Mas tá bom, pra equilibrar. Vamos finalizar? E tudo eu faço, parecendo um louco, por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, ou seja, os corredores, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo está falando assim, ó, tem um monte de gente indo para a igreja. Tem um monte de gente falando um monte de coisa. Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa. Mas não é todo mundo que vai levar o prêmio não, viu? Se você quiser saber, por exemplo, olha uma corrida lá da São Silvestre. Corre um monte de gente boa, por sinal. Só um leva o prêmio. Na verdade, só um leva o primeiro prêmio, né? Porque na corrida de São Silvestre eles premiam o primeiro, o segundo, o terceiro, dá medalha para um monte de gente lá. Tudo por participação. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, que você tem que correr como que se tivesse que alcançar isso daí. Misericórdia, tia Rosana? Você não fica esperta não, viu? Deus está de olho em você, sua morninha. Você é minha tia, se eu posso falar. Sai do muro, mulher. Sai do muro. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Assim corro também eu. Não sem nenhuma meta ou um objetivo. Assim luto, não como que desferindo golpes no ar, ou seja, eu não estou perdendo meu tempo e eu sei exatamente o que eu estou fazendo, mas eu esmurro o meu corpo e reduzo o meu corpo à escravidão. Escravidão do quê? A escravidão de Cristo, porque nós somos escravos de Cristo, os autênticos, tá? Se você não é escravo de Cristo, você não é escravo nem de si mesmo, logo você é um caído e um morninho. Ô morninho, sai daí, morno, vai ser frio, viu? Que é melhor para você. Deus fala assim que é menos rigor para você que é frio do que para você que é morno. Deus quer que você seja quente, porque os frios junto com os mornos vai tudo pro inferno, viu? E ele existe. E o inferno é só a antessala do pior, tá?
para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Sabe o que Paulo está falando aqui? Eu finalizo com isso. Eu sou desse jeitão de doido aqui, Paulo está falando. Agora eu também estou usando Paulo aqui para parafrasear. Porque se eu mesmo não esmurrar minha carne, se eu mesmo não me tornar escravo de Cristo, logo eu mesmo também vou me perder. Então, se você me encontrar na rua por aí, fica chateado comigo não. Ou se você ouvir alguma coisa que você não gosta, fica chateado comigo não. O que eu estou pregando está na palavra. Talvez você não tenha assim conhecimento do que está escrito ali, né? Aí eu vou te dar uma dica. Vai ler primeiro. Em vez de você ficar perdendo o tempo de ir para a missa, no domingo, ou para esses cultos ruins, porque na verdade o culto é bom, ruim é você, que não toma responsabilidade da sua vida, fica na sua casa lendo a Bíblia. E quando você estiver preparado para compreender o que o pastor está falando, se é bom ou ruim, porque tem um monte de pastor falando um monte de besteira também, aí você vai para a igreja, tá certo? Vai gastar sua vida um pouco no evangelho da verdade, porque como que você vai saber se você está indo para o caminho correto se você não tirou carta ainda? Querido, fala para mim, como que uma pessoa vai saber dirigir o carro se ele não tirou carta ainda? Então, antes de você dirigir, primeiro você tem que passar pelo autoescola. E o autoescola de Deus é a Bíblia. Vai ler sua Bíblia, para depois você querer pegar o carro. Sabe qual que é o problema? Sabe por que você está tudo estrupiado na vida? Porque você quer dirigir antes de fazer autoescola. E você acha que quem tem que dirigir seu carro é você. Mas quem dirige seu carro nunca é você. Se você sujeitou o seu coração a Cristo, eu preciso te lembrar, talvez você esqueceu, quem dirige a sua vida é o Espírito Santo de Deus, não é você. Que Deus te abençoe e te faça prosperar em todos os seus caminhos. Amém. Graças a Deus. Um beijo no seu coração. Fui. É nóis.